Fala irmãos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje então venho para um vídeo super importante, que eu venho já há algumas semanas pensando sobre ele, né? Que é então Mateus 25. Então, o que Mateus 25 nos traz, né? A parábola das 10 virgens, a parábola dos talentos e o juízo final. Então em vez de eu fazer a leitura integral aqui, eu vou, na ordem dos versículos, vou fazendo um resumo para vocês, buscar da forma mais reta e justa possível, passar para vocês os ensinamentos aqui. E eu mesmo, enquanto leio, eu vou sendo santificado pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai nos purificando, né? Então é isso, né? A gente abençoa para ser abençoado de volta, né? Então vamos lá. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Então, o esposo é Jesus Cristo e as virgens são a igreja de Jesus. Então, 5 eram prudentes e 5 loucas, e 5 delas mantiveram as suas lâmpadas acesas, cheias de óleo. E o óleo é o Espírito Santo, é a fé. E que para manter cheio você tem que buscar a presença de Deus, buscar em oração, na leitura da palavra e se afastando das coisas ruins do mundo, né, da corrupção do mundo. Então, as prudentes levaram azeite e o esposo, ele tardou. Então, elas adormeceram. Vamos lá então. Elas adormeceram, só que à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas as virgens se levantaram, prepararam as suas lâmpadas. Só que as virgens prudentes já tinham as suas lâmpadas cheias de azeite, enquanto que as virgens loucas não, porque elas se afastaram do caminho estreito, se afastaram da presença de Deus. E dessa forma elas não estavam prontas. E não deu tempo delas comprar mais azeite. E nem era possível que as outras compartilhassem do azeite com elas, porque elas tinham o que era suficiente para elas. Então, quando elas foram comprar o azeite, né, as virgens loucas, o esposo chegou. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, a festa de casamento da noiva com o noivo. E fechou-se a porta. Então depois chegaram as outras virgens, falando: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, nós não sabemos, né? A gente sabe que existem profecias e eventos que devem se cumprir e que já estão se cumprindo, né? Assim, muitas profecias, a qual eu já falei em vídeos passados, mas o que falta, muito pouca coisa, falta a construção do terceiro templo, o aparecimento do anticristo e que mais? Muito poucas coisas assim. E os eventos de Apocalipse, né? Que aí vai acontecendo coisas cada vez mais catastróficas. E eu creio, né, segundo a revelação aí de muitas pessoas de Deus, eu creio sim num avivamento. Por mais que o Espírito de Deus já tenha sido derramado desde o livro de Atos 2, né? Porque nos últimos dias seria derramado o Espírito do Senhor e o apóstolo Pedro já começou a cumprir aquilo. Eu creio em um avivamento da igreja, né? Então, enfim, eu acho que isso também já está começando a acontecer, né? E o Criador, como não há nada em oculto que não venha a ser revelado, os falsos mestres, né, os mercenários já estão sendo expostos. Só continua na mentira quem quer, porque os mercenários, aqueles que roubam as ovelhas, já estão sendo revelados na cara dura, né? Então a pessoa que continua seguindo um Edir Macedo da vida,
entre outros, ou que acompanha, sei lá, aquele menino lá, o falso profeta Mirim, essas pessoas, elas gostam da mentira e amam a mentira. E por isso que o Criador envia a operação do erro para elas. Então, a verdade está sendo revelada, né? E graças a Deus, muitas pessoas estão despertando. Porque a verdade vos libertará, né? Então, depois dessa parábola das 10 virgens, né, para nós vigiarmos, com jejuns, oração, leitura da palavra, e nos afastar, né, daquilo que é impuro, ambientes, músicas, tudo, você tem que ir limpando da sua vida. Hábitos, né? E é só você buscar Deus, que conforme você pede para Ele retirar isso de você, Ele vai colocando Ele mesmo dentro de você. Então, da mesma forma que quando Jesus expulsou aqueles demônios, e ele vai, né, e Jesus fala que se ele achar aquela casa vazia, que é o nosso espírito, né, o nosso corpo, nossa alma, o demônio volta com 7 mais poderosos. Então, o que nós temos que manter dentro de nós para que não venham demônios, então, né? O Espírito Santo, manter sempre cheio do Espírito Santo e desenvolvendo essa relação com Deus. Então, agora a parábola dos talentos. Eu acho que eu já falei em um vídeo para vocês, eu vou resumir ela para não ficar muito longo aqui. A parábola dos talentos, basicamente o homem chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um ele deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. E os talentos são o quê? É a palavra de Deus, os dons que Deus dá para nós. Enfim, é isso, sabe? E ele confia a nós a palavra de Deus, que simplesmente sagrada, né? É vida, espírito e vida, como Jesus falou. Então, o que nós devemos fazer com esses talentos? Multiplicar eles, como o que recebeu 5 talentos fez e o que recebeu 2 fez. Mas aquele que recebeu 1 talento, escondeu, falou que o Senhor era mau e que tinha medo de perder o talento e, enfim, não foi fiel, né? Então ele falou, inclusive, pro outro, né? Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Mas então, quando ele chegou pro que recebeu 1 talento, que escondeu, ele falou: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. E ele falou: mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Então devia ter dado meu dinheiro aos banqueiros, né, que receberia os juros na volta. E aí ele tirou o talento dele e deu ao que tem 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, as trevas exteriores é o Hades, o inferno, né, a condenação. E por quê que ao que tem será dado, né? Antes, quando eu não tinha esse entendimento, quando eu era bem novo, eu não compreendia, eu achava que Deus era injusto. Mas aí eu compreendi, é porque aquele que tem o Espírito Santo, aquele que tem a presença de Deus e que tem a salvação, a ele será dado tudo, mais do que nós merecemos até, porque nós somos co-herdeiros de Cristo. Então nós vamos herdar a vida eterna, herdar a eternidade ao lado do Criador. E todas as coisas boas que vêm com isso, mas o mais importante é a presença dele, é isso que vai nos trazer alegria e regozijo eterno, né? Pouco importa a comida que vai ter nas bodas do Cordeiro, o fruto da árvore da vida, o rio da água da vida que a gente vai entrar. O mais importante vai ser o quê? A presença de Deus ali, que é tão incrível que vai ter uma iluminação melhor que a do sol. Ou seja, ele é luz, a palavra dele é luz. Então, é por isso, e ao que não tem, ou seja, ao que não recebeu a salvação, ao que não tem Deus, ser-lhe tirado da presença de Deus. Ele vai mais para longe da presença de Deus, e é por isso que é um lugar de tormento, porque em Deus está a vida.
E quem receber a salvação, né? Quem for vencedor, servo fiel até o fim, vai estar mais perto dele. Então, ser-nos-á dado. E é isso, entende? E ele se fez mentiroso, esse mau servo. Por quê? Porque ele falou que o Senhor é duro, que ceifa onde não semeaste. Isso é mentira. Porque o Senhor é bom, é perfeito. E ele, então, que se fez mentiroso fazendo isso, né? Então, beleza. As duas primeiras partes foram concluídas. Agora, o juízo final. Muito importante. Então, quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Isso é literal, inclusive, tá? E porá as ovelhas, que são os salvos, à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o Rei, Rei dos reis, aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então tive fome e destes-me de comer, tive sede e destes-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestistes-me, adoeci e visitastes-me, estives na prisão e fostes ver-me. E aí, é aquilo que você já conhece, eu não vou repetir tudo. Os justos vão falar: quando que fizemos isto? E aí, quando fizeste a um dos pequeninos, né, a uma pessoa que estava na rua, ou a uma viúva, a um enfermo, enfim, a seu irmão, foi o que você fez a mim. Por quê? Porque nós somos o templo do Espírito Santo. Mesmo, enfim, todos os seres humanos Deus ama, né? Então, quando a gente faz um mal para alguém, quando a gente fala mal de alguém, e é por isso que Jesus fala para não ter maledicência, você está cometendo um grave pecado. E Jesus fala que aquele que fala mal do seu irmão é homicida. Então, olha o quão profundo são as palavras de Deus. E como ninguém, pela lei, né, todos foram condenados, o apóstolo Paulo fala. Como ninguém pode se justificar pela lei, pelas suas boas obras. Todos somos dignos de condenação. Então, é isso que o Evangelho nos diz. Eu preciso só pegar aqui o raciocínio de volta. Então, tá bom. Quando a gente faz isso a um dos nossos irmãos, nós fazemos a ele. Então, aos outros, né, aos que estão à esquerda, os bodes, ele vai falar: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E então ele não deu de comer, não cuidou das pessoas, enfim. Em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, há uma discussão se esse tormento realmente é eterno, né? Existem pessoas, estudiosos da Bíblia, que defendem que não, que a fumaça do seu tormento que sobe para sempre, mas que essas pessoas vão pagar segundo as suas obras por um período de tempo e depois sua alma será extinguida. E há outras pessoas que falam: não, a alma é eterna e então essas pessoas vão pagar pela eternidade. O que, sinceramente, eu prefiro não opinar, porque Deus é justo. Então, sendo eterno ou não sendo eterno, eu sei que eu quero estar com Deus. Então, não faz diferença, eu não vou estar do lado da esquerda de qualquer jeito. Vou fazer tudo o que eu puder para estar com Deus, né? Primeiro, que é a graça que a gente recebe, né? Mas segundo, a gente tem que buscar a presença dele, buscar ele. Então, a coisa que eu tinha me esquecido antes é o seguinte: Deus ama todos nós, né? Então, você tem que fazer o bem a todos. Essa pessoa, ela pode ser alguém que ainda não é um servo de Deus, mas você tem que amar todos, todos, porque Deus ama todos, né? Então, é por isso que Jesus fala, e aqui vai o último ensinamento do vídeo: para não julgar, e assim não será julgado. Então, uma coisa é você saber da mentira, né? Você saber que uma pessoa precisa de revelação, precisa de Jesus Cristo. Outra é você odiar ela. Então nós temos que
cada vez mais nos aproximar de Deus e Ele vai concedendo a nós o amor pelas pessoas. E mesmo aqueles que ainda não foi concedido a revelação da verdade, porque essa pessoa permaneceu nas trevas, nós temos que amar elas. E não é com ódio que a gente resolve, é isso que o inimigo quer. Porque se você alimentar esse ódio e esses julgamentos em você, você vai estar sendo usado pelo inimigo. E não vai estar perto da presença de Deus. Mas se você está perto de Deus, você vai sentir o amor pelas pessoas, vai orar por elas, e elas vão sentir o seu amor, e aí sim elas vão ser transformadas. Enfim, então é isso, meus irmãos. Esse vídeo ficou um pouco mais longo, mas enfim, é porque eu quis fazer o capítulo inteiro de Mateus 25. Então espero que tenham gostado, que tenham sido edificados. Deixe sua opinião. De qualquer forma, deixe algum comentário aí, ou agradecendo, ou deixando sua opinião, ou deixando sugestão de próximos vídeos. Deixe vários comentários aí, porque isso realmente auxilia no canal. Se você chegou até aqui, eu agradeço demais, que caia muitas bênçãos sobre a sua vida. E é isso, sabe? Que o Espírito Santo esteja com você aí. Que o Pai vos abençoe em nome de Jesus e até a próxima.